Libra, algo dentro de você já sabe que este momento é diferente de tudo o que você viveu antes. Existe uma sensação silenciosa no seu peito, uma espécie de chamado que não vem de fora, mas que nasce nas camadas mais profundas da sua própria essência. E hoje, neste exato instante, essa intuição está mais forte do que nunca. Porque o universo escolheu este momento para abrir diante de você caminhos que antes pareciam impossíveis. E a prosperidade que você tanto merece está finalmente começando a se alinhar com quem você realmente é. Caminho 1. A primeira coisa que você precisa entender é que a sua intuição não é apenas um sentimento vago. Ela é uma bússola construída ao longo de décadas de experiências, de acertos, de erros, de noites em que você ficou acordado tentando entender por que certas coisas aconteciam na sua vida. E agora, depois de tantos anos caminhando, essa bússola interna finalmente encontrou o norte verdadeiro. Você está entrando numa fase onde cada decisão que tomar guiado por esse instinto profundo vai abrir portas que a lógica sozinha jamais conseguiria abrir. É como se a natureza tivesse preparado um jardim secreto especialmente para você. Um lugar onde as sementes que você plantou com tanto cuidado ao longo da vida finalmente encontram a terra fértil que precisavam para germinar. Não duvide do que sente. Porque essa voz interior carrega a sabedoria de quem já atravessou tempestades e aprendeu a dançar com o vento. A prosperidade que se aproxima não vem por acaso. Ela vem porque você finalmente está pronto para recebê-la com as mãos abertas e o coração disposto a aceitar que merece muito mais do que se permitiu acreditar até agora. Caminho 2. Existe um rio invisível de energia que corre ao redor de cada pessoa nascida sob o signo de Libra. E esse rio está agora mais caudaloso do que esteve em anos. Imagine por um momento que você está de pé na margem desse rio, sentindo a brisa fresca tocando o seu rosto, ouvindo o som da água que corre entre as pedras antigas. Cada uma dessas pedras representa um obstáculo que você superou, uma batalha que travou em silêncio, uma lágrima que engoliu para parecer forte diante dos outros. Mas hoje, a mensagem que chega até você é diferente. Você não precisa mais ser forte sozinho, porque a própria correnteza da vida está se movendo a seu favor. As árvores ao longo desse rio estão carregadas de frutos maduros, e cada fruto representa uma oportunidade que o universo preparou especialmente para este momento da sua jornada. A prosperidade não é algo que você precisa perseguir desesperadamente. Ela é algo que naturalmente flui na direção de quem aprende a confiar no próprio caminho. E você, Libra, está finalmente aprendendo essa lição profunda que muda tudo. Caminho 3. Quando você olha para trás e observa todos os anos que já viveu, percebe que houve momentos em que parecia impossível continuar, momentos em que a escuridão era tão densa que você mal conseguia enxergar o próximo passo. Mas aqui está você, de pé, respirando, mais sábio do que nunca. E essa resiliência que construiu tijolo por tijolo não foi em vão, porque ela criou dentro de você uma fortaleza interior que agora se torna o alicerce da sua nova fase. Pense numa floresta antiga, daquelas que existem há séculos. As árvores mais altas e mais fortes são justamente aquelas que enfrentaram os ventos mais violentos, que tiveram suas raízes testadas por tempestades implacáveis, e foi exatamente esse processo que as tornou inabaláveis. Você é como uma dessas árvores. Libra, suas raízes são profundas, seu tronco é firme, e agora, finalmente, chegou a estação em que os seus galhos vão se encher de flores e frutos como nunca antes. A intuição que pulsa dentro de você neste momento é a seiva que alimenta esse florescimento. Confie nela, porque ela sabe exatamente para onde guiar você. Caminho 4. Há uma verdade que poucos compreendem sobre as pessoas de Libra que já acumularam muitas primaveras. Vocês carregam dentro de si uma capacidade única de equilibrar a razão com a emoção. E essa capacidade está prestes a se tornar a sua maior ferramenta de transformação. Imagine que você está num jardim ao amanhecer, o orvalho ainda brilha nas pétalas das flores. O sol começa a aparecer no horizonte pintando o céu com tons de dourado e rosa. Esse cenário não é apenas bonito. Ele representa o momento exato em que você se encontra, o amanhecer de uma nova era na sua vida. Durante muito tempo você sentiu que algo estava faltando, como se houvesse uma peça do quebra-cabeça que insistia em não se encaixar. Mas agora, essa peça está se revelando com uma clareza surpreendente. A sua intuição está finalmente conectada com as forças maiores do universo de uma forma que permite que a prosperidade flua para você como a água flui rio abaixo. Naturalmente, inevitavelmente, e com uma força que nada pode deter. Permita-se acreditar que este é o seu momento, porque verdadeiramente é. Caminho 5. O universo tem uma forma muito particular de falar com quem está disposto a ouvir, e para você, Libra, essa comunicação está acontecendo agora mesmo através de sinais que aparecem nos lugares mais inesperados. Talvez você tenha notado uma borboleta pousando perto de você no momento de reflexão, ou um pássaro cantando exatamente quando um pensamento importante cruzava a sua mente. Esses não são meros acasos.
São mensagens codificadas na linguagem da natureza, lembretes de que você faz parte de algo muito maior do que pode imaginar. As montanhas não se movem sem que as forças internas da Terra trabalhem silenciosamente durante séculos. E da mesma forma, tudo o que está prestes a acontecer na sua vida é resultado de um trabalho interno que você realizou, às vezes sem nem perceber. Ao longo de décadas inteiras, cada gentileza que ofereceu, cada vez que escolheu a paz em vez do conflito, cada momento em que buscou a harmonia mesmo quando tudo ao redor parecia caótico, tudo isso criou uma energia poderosa que agora retorna multiplicada, e essa energia carrega consigo a prosperidade que você merece. Caminho 6. Existe algo extraordinário acontecendo nas estrelas que governam o seu signo neste momento. Uma configuração celestial que não se repetia há muitos anos está finalmente se formando, e essa configuração traz consigo uma onda de possibilidades que pode transformar completamente a sua realidade financeira, emocional e espiritual. Pense numa represa que acumulou água durante anos e anos. A pressão foi crescendo, a força foi se intensificando, e agora, as comportas estão se abrindo. Toda aquela abundância represada está finalmente livre para fluir na sua direção. Mas para receber esse fluxo, você precisa fazer uma coisa fundamental. Precisa confiar na sua intuição quando ela disser para seguir por um caminho que a sua mente racional talvez questione. Porque a mente vê apenas o que já conhece, mas a intuição enxerga possibilidades que ainda não existem no mundo visível. É como uma semente enterrada no solo. Aos olhos de quem vê apenas a superfície, não há nada ali, mas debaixo da terra, a vida está explodindo em potencial, pronta para romper a casca e alcançar a luz. Você é essa semente. Libra. E o momento de romper a superfície chegou. Caminho 7. A sabedoria que você carrega não é encontrada em livros. Ela foi forjada no calor das experiências vividas, nas madrugadas de insônia, nas conversas que mudaram a sua perspectiva, nos abraços que curaram feridas invisíveis. E essa sabedoria agora se transforma na sua maior aliada. Porque ela permite que você reconheça as oportunidades verdadeiras entre as muitas ilusões que o mundo apresenta. Pense numa águia que voa alto acima das montanhas. Ela não vê apenas o que está diretamente abaixo dela. Ela enxerga a paisagem inteira, os vales, os rios, as trilhas escondidas que levam a lugares inexplorados. Você está nessa posição agora. Libra, voando alto o suficiente para ver o quadro completo da sua vida. E do alto dessa perspectiva, a sua intuição está identificando caminhos que vão levá-lo a uma prosperidade que é muito mais do que dinheiro. É uma prosperidade de alma, de paz, de propósito, de conexões genuínas com pessoas que realmente importam. Os próximos meses podem ser os mais transformadores de toda a sua existência, se você tiver a coragem de seguir o que sente no mais profundo do seu ser. Caminho 8. Há momentos na vida em que o universo conspira de tal forma a nosso favor que tudo parece se encaixar com uma perfeição quase mágica. E este é exatamente um desses momentos para você. Libra, preste atenção nos sonhos que tem tido, nas ideias que surgem aparentemente do nada enquanto você caminha pela manhã, nas memórias que voltam sem motivo aparente. Tudo isso é a sua intuição trabalhando em camadas profundas, organizando as peças de um quebra-cabeça que a sua mente consciente ainda não consegue ver por completo. Imagine um campo vastíssimo coberto de flores silvestres. Cada flor é única, cada uma tem a sua própria beleza, mas juntas, elas formam um tapete de cores que tira o fôlego. Sua vida é esse campo, e cada experiência que viveu, cada decisão que tomou, cada lágrima e cada sorriso, são as flores que compõem esse mosaico extraordinário. E agora, de um ponto elevado, você finalmente pode ver a beleza do conjunto. Pode entender que nada foi desperdiçado, que tudo teve um propósito, e que esse propósito está culminando numa fase de prosperidade genuína e duradoura. Caminho 9. A natureza nos ensina todos os dias que os ciclos existem por uma razão. O inverno não é um castigo, é uma preparação, é o período em que a terra descansa, acumula nutrientes, e se prepara para a explosão de vida que virá com a primavera. E você, Libra, passou por um longo inverno interior, um período em que muitas coisas pareciam estagnadas, em que a paciência foi testada até os seus limites, em que você se perguntou inúmeras vezes se algum dia as coisas realmente mudariam. Mas aqui está a verdade que a sua intuição já percebeu: o inverno acabou. A primavera da sua vida está começando agora, com uma força e uma beleza que superam tudo o que você imaginou. Os primeiros brotos já estão aparecendo, talvez na forma de uma ideia que não sai da sua cabeça, ou de uma pessoa que surgiu na sua vida trazendo uma energia completamente nova, ou de uma oportunidade que parece ter caído do céu. Nada disso é coincidência. É a manifestação daquilo que você cultivou silenciosamente durante todos esses anos. A colheita está chegando, e ela será abundante como você jamais sonhou. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos.
Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Caminho 10. Algo que distingue profundamente as pessoas de Libra é a capacidade de sentir a energia dos ambientes e das pessoas ao redor, e essa sensibilidade, que durante muito tempo pode ter parecido um fardo, está se revelando como um dom precioso, porque agora, com a maturidade que os anos trouxeram, você sabe exatamente como usar essa percepção a seu favor. Imagine que está caminhando por uma trilha na floresta ao entardecer, a luz dourada filtra-se entre as copas das árvores criando padrões de sombra e luminosidade no chão. Você sabe instintivamente onde pisar, quais caminhos seguir, onde parar para descansar. Essa é a metáfora perfeita para o que está acontecendo na sua vida agora. A sua intuição ilumina os passos certos com uma clareza que antes não existia. E cada passo que você dá nessa direção aproxima-o mais e mais de uma realidade onde a prosperidade não é apenas um sonho distante, mas uma experiência diária e concreta. Permita que essa luz guie as suas decisões, as suas palavras, as suas ações, porque ela carrega a sabedoria ancestral do seu signo. Caminho 11. Existe um poder imenso na decisão de confiar em si mesmo. E para quem já viveu tanto quanto você, essa decisão carrega um peso ainda maior, porque você não está confiando numa ilusão juvenil, está confiando numa intuição lapidada por décadas de vida real. Por alegrias genuínas e por dores que tentaram quebrar o que não pode ser quebrado, pense no oceano, na sua superfície. Ele pode parecer agitado, imprevisível, até assustador, mas nas suas profundezas, existe uma calma absoluta, uma estabilidade que nenhuma tempestade consegue alcançar. Você carrega esse oceano dentro de si. Libra, e é nas suas profundezas que a verdadeira sabedoria reside. Quando você silencia o ruído externo e mergulha nessa calma interior, as respostas que procura aparecem com uma nitidez surpreendente. E essas respostas estão dizendo agora, neste exato momento, que a prosperidade está mais perto do que você imagina, que os caminhos estão se abrindo, que as portas certas estão rangendo nos seus gonzos prontas para serem empurradas. Tudo o que precisa é dar o próximo passo com a confiança de quem sabe que o chão debaixo dos seus pés é firme. Caminho 12. A Lua tem uma relação especial com as pessoas de Libra, e neste período, a energia lunar está amplificando a sua capacidade intuitiva de uma forma extraordinária. É como se alguém tivesse ajustado a frequência do seu rádio interior para captar sinais que antes eram apenas ruído de fundo. E esses sinais estão carregados de informações valiosas sobre os caminhos mais prósperos que se abrem diante de você. Imagine uma noite de lua cheia no campo. A luz prateada banhou toda a paisagem revelando detalhes que a escuridão escondia. Os contornos das colinas, o brilho do riacho, o caminho entre as árvores que durante o dia passa despercebido. Essa iluminação é o que a sua intuição está fazendo agora com a sua vida. Ela está revelando possibilidades que sempre estiveram ali, mas que você ainda não conseguia ver. Talvez seja um talento que nunca explorou completamente, ou uma conexão que pode abrir portas inesperadas, ou uma mudança de perspectiva que transforma completamente a forma como você se relaciona com a abundância. Preste atenção, porque a Lua está falando diretamente com você. Caminho 13. Há uma força que move o universo e que poucos realmente compreendem. Essa força não é visível aos olhos, mas é sentida pelo coração, e você, Libra, com toda a sua sensibilidade natural, está mais conectado a essa força do que a maioria das pessoas ao seu redor. Pense nas raízes de uma árvore centenária. Elas se estendem por dezenas de metros debaixo da terra, entrelaçando-se com as raízes de outras árvores, formando uma rede invisível de comunicação e sustentação mútua. Os cientistas descobriram que as árvores se alimentam umas às outras através dessas redes subterrâneas, e você faz parte de uma rede semelhante. Uma rede de energia que conecta todas as coisas vivas, e agora, essa rede está enviando nutrientes direto para as suas raízes, fortalecendo-o de uma forma que talvez você ainda não perceba conscientemente, mas que já sente no mais profundo do seu ser. Essa força está preparando o terreno para uma colheita que vai surpreender até mesmo você, que já viu tanta coisa nesta vida. A prosperidade que se aproxima não é pequena, ela é generosa, abundante, e perfeitamente alinhada com o que você mais precisa neste momento da sua jornada. Caminho 14. Cada pessoa que cruzou o seu caminho ao longo dos anos deixou uma marca. Algumas marcas foram dolorosas, outras foram luminosas, mas todas, sem exceção, contribuíram para moldar a pessoa extraordinária que você é hoje. E essa pessoa, com toda a riqueza da sua experiência, está agora numa posição privilegiada para reconhecer e aproveitar as oportunidades que o universo está apresentando. Imagine um rio que desce uma montanha. No início, lá no topo, ele é apenas um filete de água. Mas à medida que desce,
outros riachos se juntam a ele, e ele vai ficando mais largo, mais forte, mais poderoso, até que se torna um rio caudaloso capaz de mover pedras e transformar paisagens inteiras. A sua vida é como esse rio, cada experiência, cada aprendizado, cada pessoa que se juntou à sua jornada, adicionou volume e força ao seu fluxo. E agora, você é esse rio poderoso, capaz de superar qualquer obstáculo, de contornar qualquer pedra, e de encontrar sempre o caminho mais sábio até o oceano da plenitude. A sua intuição é a correnteza que guia esse rio, confie nela. Caminho 15. O amanhecer de hoje trouxe consigo uma energia que poucos conseguem perceber, mas você sentiu. Talvez não tenha encontrado palavras para descrever, mas houve um momento, um instante fugaz, em que algo dentro de você se moveu, como se uma porta invisível tivesse se aberto revelando um corredor iluminado que leva a lugares que você sempre sonhou conhecer. Esse não é um sentimento passageiro. É o sinal mais claro que o universo pode enviar de que mudanças profundas e positivas estão se materializando na sua realidade. Pense num campo depois da chuva, o cheiro da terra molhada, a forma como cada folha brilha com as gotas de água, como tudo parece mais vivo, mais vibrante, mais cheio de possibilidades. A chuva que caiu sobre a sua vida nos últimos tempos, aqueles momentos difíceis que pareciam não ter fim, essa chuva fertilizou o solo da sua existência. E agora, desse solo úmido e rico, estão brotando as sementes de uma prosperidade que vai florescer de formas que ainda nem consegue imaginar. Cada dia que passa, esses brotos ficam mais fortes, mais visíveis, mais reais. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Libra e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Caminho 16. A balança que simboliza o seu signo não é apenas um símbolo de equilíbrio. Ela é uma representação sagrada da capacidade que você tem de pesar todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. E essa capacidade, que às vezes pode parecer indecisão aos olhos de quem não compreende, é na verdade uma das formas mais elevadas de sabedoria. Porque você não age por impulso, você sente, analisa, pondera. E quando finalmente age, a sua ação carrega a força de uma escolha verdadeiramente consciente. E agora, nesta fase da sua vida, essa balança interior está inclinando decisivamente na direção da prosperidade, como se todas as experiências que viveu, todos os aprendizados que acumulou, todo o autoconhecimento que construiu, tivessem sido colocados num dos pratos da balança, e o peso desse tesouro interior é tão grande que atrai naturalmente a abundância externa. Pense numa árvore frutífera madura. Ela não precisa fazer esforço para atrair quem deseja os seus frutos. A sua simples existência, a sua generosidade natural, é suficiente. Você é essa árvore. Libra. Caminho 17. Há algo profundamente belo na forma como a sua intuição trabalha. Ela não grita, não exige atenção, não se impõe. Ela sussurra, ela sugere. Ela coloca uma sensação sutil no seu peito que é ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Reconfortante porque carrega a certeza de que existe um caminho melhor. E inquietante porque esse caminho exige que você confie em algo que não pode ver nem tocar. Mas é exatamente aí que reside a magia. Pense no vento, você não pode vê-lo, mas pode sentir a sua presença em cada folha que se move, em cada bandeira que ondula, em cada onda que se forma na superfície de um lago. A sua intuição é como esse vento, invisível mas inegavelmente real. E poderosa o suficiente para mover as velas do barco da sua vida na direção de portos que transbordam de abundância. As pessoas que aprenderam a navegar com o vento da intuição são aquelas que alcançam os destinos mais extraordinários. E você está agora com as velas totalmente abertas, pronto para uma viagem que vai redefinir completamente o significado de prosperidade na sua vida. Caminho 18. O tempo é um professor extraordinário. E para quem já viveu tantas estações quanto você, as lições que ele ensinou são inestimáveis. Cada ruga é um mapa, cada fio branco é uma medalha, cada cicatriz é um troféu de uma batalha vencida. E toda essa riqueza de experiência está agora convergindo para um ponto de inflexão que pode mudar tudo. Pense num vulcão que permaneceu adormecido durante décadas. Por fora, tudo parecia calmo, estático, imutável, mas por dentro, nas suas profundezas, a energia estava se acumulando, a pressão estava crescendo, a transformação estava se preparando, e quando o momento certo chega, essa energia emerge com uma força que reconfigura toda a paisagem ao redor. Você está nesse momento de emergência. Libra, toda a energia que acumulou durante anos de trabalho silencioso, de crescimento interior, de amadurecimento espiritual, está pronta para se manifestar no mundo exterior, e quando isso acontecer, e já está acontecendo, a prosperidade que chegará vai ser tão natural e tão merecida quanto o nascer do sol depois de uma longa noite.
Caminho 19. Existe uma linguagem secreta que a natureza usa para se comunicar com aqueles que estão verdadeiramente atentos. E você, com toda a sensibilidade que Libra carrega, está começando a decifrar essa linguagem de uma forma completamente nova. Quando o vento muda de direção, você sente. Quando a energia de um lugar se transforma, você percebe. Quando uma oportunidade genuína se aproxima, algo dentro de você se ilumina. Essa capacidade de percepção que se aguçou com o passar dos anos é agora sua maior vantagem. Imagine um jardineiro experiente que olha para o céu e sabe exatamente quando plantar, quando regar, quando colher. Ele não precisa de aplicativos nem de tecnologia. Ele sente na pele, nos ossos, na alma. E essa sabedoria intuitiva nunca falha. Você é esse jardineiro. Libra. E o jardim da sua vida está entrando na sua estação mais produtiva. As condições estão perfeitas, o solo está pronto, as sementes estão plantadas, e a sua intuição sabe exatamente o que cada planta precisa para crescer forte e dar frutos abundantes. Tudo o que você precisa fazer agora é continuar confiando no que sente, e agir de acordo com essa confiança sagrada. Caminho 20. Quando a noite está mais escura, é exatamente quando as estrelas brilham com mais intensidade. E se houve momentos na sua vida em que a escuridão pareceu engolir toda a luz, saiba que foram exatamente esses momentos que permitiram que as estrelas da sua alma brilhassem mais forte. Cada dificuldade que enfrentou, cada perda que absorveu, cada decepção que superou, adicionou mais uma estrela ao firmamento interior que agora ilumina o seu caminho. E que firmamento é esse? Libra, é um céu estrelado tão vasto e tão brilhante que poderia guiar navios perdidos em noites sem lua. E é exatamente isso que está fazendo agora, guiando você através das águas da vida em direção a um destino que sempre esteve escrito nas constelações do seu signo. A prosperidade que o espera não é a que o mundo superficial define, é uma prosperidade que nasce de dentro para fora, que começa com a paz que você finalmente está encontrando, que se expande com a clareza que a sua intuição oferece, e que se manifesta em todas as áreas da vida como o reflexo natural de quem finalmente encontrou o seu verdadeiro norte. Caminho 21. A terra guarda memórias antigas, das chuvas que a alimentaram, dos sóis que a aqueceram, das raízes que a abraçaram, e da mesma forma, você guarda dentro de si todas as memórias que moldaram quem você é. Mas diferente do que muitos pensam, essas memórias não são apenas registros do passado, elas são sementes do futuro. Cada lição aprendida é uma semente que espera o momento certo para germinar. E esse momento chegou. Libra, porque a energia que envolve o seu signo agora é a mais propícia para o florescimento que se poderia imaginar. Pense num campo no início da primavera, quando os primeiros raios de sol mais quentes tocam o solo que descansou durante todo o inverno. Há uma explosão silenciosa de vida acontecendo debaixo da superfície, milhões de sementes despertando ao mesmo tempo. E cada uma delas carrega dentro de si a informação completa da planta que se tornará. Você carrega dentro de si a informação completa da vida próspera e plena que está se tornando realidade. Confie no processo, confie no tempo, confie na sua intuição que sabe, sem sombra de dúvida, que o melhor ainda está por vir. Caminho 22. Este é o momento em que tudo se conecta, em que todas as linhas da sua história convergem para um ponto de luz tão brilhante que é impossível ignorar. A sua intuição trouxe você até aqui, até este momento exato, até estas palavras que ressoam com algo profundo dentro do seu ser, e agora, diante de você, estende-se um horizonte tão vasto e tão cheio de possibilidades que o simples ato de contemplá-lo já transforma algo dentro de você. Pense no momento em que o sol toca o horizonte ao amanhecer, há um instante mágico, um segundo suspenso no tempo, em que a linha entre a noite e o dia desaparece completamente, e tudo se torna possível. Você está nesse instante agora. Libra, na fronteira entre quem foi e quem está se tornando, entre a vida que viveu e a vida extraordinária que está nascendo, a sua intuição é a luz que anuncia esse amanhecer, e ela está dizendo com toda a clareza do universo que os caminhos mais prósperos já estão abertos diante dos seus pés. Cada passo que der a partir de agora será um passo em direção à abundância, à paz, à realização mais completa que já experimentou, porque você merece, porque trabalhou para isso, e porque o universo finalmente reconhece o que sempre soube. Libra, tudo o que foi dito aqui não são apenas palavras, são verdades que a sua própria alma reconhece como suas, porque foram escritas nas estrelas muito antes de você nascer, e agora, neste momento sagrado, elas se manifestam com uma força que não pode ser contida. A prosperidade que se aproxima é real. Os caminhos que a sua intuição revela são verdadeiros, e a transformação que está acontecendo dentro de você é irreversível. Leve consigo a certeza de que os melhores dias da sua vida não ficaram para trás. Eles estão diante de você, esperando que você dê o próximo passo com a coragem e a confiança de quem sabe que o universo caminha ao seu lado.
Cada amanhecer que se seguir será uma nova oportunidade de colher os frutos das sementes que plantou com tanto amor e tanta dedicação ao longo de toda a sua vida. E essa colheita será generosa, abundante e infinitamente gratificante, porque é a colheita de quem viveu com o coração aberto e a alma desperta. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.